Olá, galerinha! Na aula de hoje, iremos falar sobre os vírus e sua reprodução. Primeiro, vamos falar sobre os conceitos de reprodução, que na natureza existem dois tipos, que é a sexuada e sexuada. A reprodução sexuada é o aumento da variabilidade genética e a maior capacidade de adaptação às alterações ambientais. E também tem que ter a participação de células sexuais ou gametas. As células sexuais em animais, temos o espermatozoide, o masculino, a célula masculina, e a feminina, o óvulo. O material genético, a gente tem o material genético na nossa célula, está presente no núcleo, esse material genético, no núcleo da célula, e chamamos esse material de DNA. E quando a célula vai se dividir, se reproduzir, o DNA se associa às estonas, umas proteínas, para a formação desses cromossomos. Então, os cromossomos, eles fazem a recombinação genética. Quando ocorre a meiose, é um processo de crossover. Então, temos, por exemplo, o cromossomo do pai e o cromossomo da mãe. Eles interagem nesse crossover, tá? Tem que ser os cromossomos homólogos, que vai dar informação das mesmas características. Então, eles acabam se cruzando, essa recombinação. Então, a formação de novos caracteres. Esses caracteres são cruzados nesses cromossomos. Temos também a reprodução assexuada. A reprodução é a partir de um só indivíduo. Ele forma clones e há rápida reprodução e baixo gasto de energia. Então, é brotado como uma planária, que é um exemplo. Ela brota sai uma parte do seu corpo, é repartido e forma um clone, exatamente igual a ele. A reprodução assexuada, temos os processos mais comuns, que é a bipartição, a gemulação, a divisão múltipla, a multiplicação vegetativa, a partenogênese, a esporulação e a fragmentação. Aqui um esqueminha sobre o que eu estava falando, que é essa reprodução sexuada, a participação dos gametas, que ocorre a meiose para a formação dos gametas. A variabilidade genética, e contribui para a evolução das espécies e melhora a adaptação dos indivíduos ao meio ambiente. Já a reprodução sexuada não há participação dos gametas, indivíduos geneticamente iguais, são clones. A divisão binária, a bipartição ou cisparidade, que o indivíduo se divide em dois, e não existe um progenitor, pois surgiram dois indivíduos novos. O brotamento, o indivíduo adulto forma pequenas estruturas, brotos, que se soltam do corpo dele e passa a ter vida livre. A esporulação ocorre a formação de esporos que irão germinar quando encontrar condições favoráveis, dando origem ao novo indivíduo. A fragmentação, um pedaço de indivíduo adulto, pode dar origem a um novo ser vivo. Nas plantas chamamos de propagação vegetativa ou estarquia. Os vírus não estão inseridos em nenhum reino, por não serem considerados seres vivos. Por que não são considerados seres vivos? A resposta está na sua reprodução. Temos as doenças manifestadas através dos vírus, o HIV, o vírus da hepatite B, o vírus ebola, bacteriófago, vírus da raiva, influenza, adenovírus, papilomavírus, rotavírus e vírus da herpes simples. Vocês podem ver depois a visão geral das infecções virais em seu hospedeiro. E a estrutura dos vírus. Normalmente, esses vírus, ele tem internamente o material genético, o RNA ou DNA. E externamente, eles têm uma cápsula.
que são formados por capsômeros e proteínas, e alguns têm até lipídios, ou enzimas, na sua parte externa. O ciclo viral. Normalmente, aqui a gente tem um exemplo de um bacteriófago, que é um vírus que infecta bactérias, parasita essas bactérias. Aqui temos o cromossomo bacteriano, é a bactéria não infectada. O vírus, ele acaba injetando, temos a adesão do vírus, ele acaba injetando o seu material genético, o DNA viral, dentro da célula da bactéria, no qual a multiplicação desse DNA viral e, consequentemente, ele acaba destruindo os cromossomos, o material genético da bactéria dentro da sua própria célula. Ele destruindo esse material genético, então, é associado a proteínas virais, formando os novos vírus. Então, o vírus, ele tem um material genético e é coberto por proteínas, normalmente proteínas, essa cápsula são formadas por proteínas e algumas vezes também por lipídios. Entendendo isso, se o vírus ele é formado por material genético em volta por uma proteína, um capsídeo, ele não tem célula, porque ele precisa de um hospedeiro para se multiplicar. Então, ele não é considerado um ser vivo, porque ele não tem a célula para poder se reproduzir, se multiplicar. Por isso que ele não está encaixado em nenhum dos reinos dos seres vivos. Imunidade. Todos os seres vivos têm uma imunidade, que é a capacidade do organismo resistir a uma determinada doença ou infecção, por exemplo, a viral. Aí temos a adquirida e a inata. A diferença é que a adquirida a gente acaba adquirindo com a exposição a determinado antígeno no ambiente. Já a inata, ela é determinada geneticamente, ela está no nosso DNA. Ela é passada de geração por geração, de um DNA de um ser para o outro. Então, a gente já nasce com essa imunidade inata. Já a imunidade adquirida, ela é dividida em ativa e passiva. A adquirida resulta na produção de anticorpos em resposta a um antígeno. Nossas células imunes, os leucócitos, elas produzem anticorpos. E esses anticorpos dá resposta a um antígeno. Já a passiva resulta na transferência de anticorpos a partir de outro indivíduo. Então, é passado de uma pessoa para outra. Essa passiva, normalmente a gente tem ela natural, que é passado da mãe para o filho, no qual, desde bebê, ele já começa a ter o seu sistema imune sendo ativo. E a imunidade induzida é fornecida através da administração de um anticorpo, de modo a combater uma infecção. Voltando para a imunidade ativa, temos a adquirida naturalmente, ou a induzida. A naturalmente, ela desenvolve após a exposição a um antígeno. Já a induzida desenvolve após a administração de antígenos de modo a prevenir uma doença. Então, essa induzida, a gente pode dar um exemplo que é através da vacina. O que ocorre quando há infecção? Temos antígenos e os anticorpos. Os patógenos, normalmente os vírus, bactérias, vermes, outros parasitas, protozoários, eles têm um anticorpo na membrana celular deles, aqueles lipídios.
E os linfócitos, as nossas células de defesas, eles têm os anticorpos que se ligam a esses antígenos. Então, é como se fosse um processo de chave e fechadura. O anticorpo nosso, com cada anticorpo, cada antígeno tem um anticorpo produzido por nossas diferentes células de defesa. Processo de elaboração da vacina. Esse processo de elaboração da vacina ou de um remédio demora porque é preciso passar por um grande processo de testagem para garantir a sua eficiência e segurança. Primeiro, eles são testados em culturas de células, em laboratório, e depois são testados em animais. Dando tudo certo, são testados em animais. E por último, são testados no ser humano quando elas for eficazes, elas forem seguras. O tratamento e prevenção para as doenças. Normalmente, para fazer a vacina, a gente obtém um antígeno, né, um patógeno, uma bactéria, um vírus, e isolamos eles e purificamos. Então, atenuamos ou matamos esse antígeno para deixar ele mais enfraquecido. Ele enfraquecido, a gente adquire os anticorpos de algum outro animal para poder agir sobre ele. Então, a adição do adjunto, a última etapa, que é a adição de adjunto, é uma substância que aumenta a resposta imune do antígeno. A gente adquire um anticorpo e age sobre esse antígeno, sobre esse patógeno. Então, a partir daí, a vacina está pronta para ser aplicada. Temos não só o coronavírus que hoje a gente está passando por ele, tem outros coronavírus, que são epidemias recentes. Temos que é síndrome de respiratória do Oriente Médio, a MERS-CoV, foi adquirido dos dromedários para os humanos. Teve outras também, síndrome respiratória aguda grave, que os morcegos seriam a fonte transmissora dos vírus até os humanos. A nova cepa descoberta na China, o novo coronavírus, Covid-19, é identificado no final de dezembro em Wuhan, na China. Centenas de casos detectados na China, com mortes, casos detectados no Japão, Tailândia, Coreia do Sul. E a pandemia que está hoje. Os mercados de peixe e mariscos em Wuhan seria o foco da epidemia. E as autoridades chinesas confirmaram a transmissão entre os humanos. Então, no momento, não se sabe qual foi o transmissor, mas desconfiam que seja diretamente de um tatu daquela determinada região. Para se proteger. Como o sabão destrói o coronavírus? Primeiro, a molécula do sabão, a cadeia que interage com a gordura. Lembra que a gente vê as estruturas do vírus e ele normalmente tem um lipídio, que chamamos de gordura. A molécula de sabão acaba interagindo com ela, acaba destruindo a estrutura, ao reconhecimento da fixação da molécula do sabão com detergente na membrana de lipídio do vírus. Depois dessa recombinação, há destruição da estrutura da proteção do vírus e outros micro-organismos. Então, ele acaba destruindo essas proteção da estrutura do vírus, como os lipídios, depois dissociando a proteína dele. Então, sem essa proteção, esse indivíduo acaba morrendo. Então, o material genético dele fica esparso no ambiente. Então, não tem mais essa proteção. Para isso que o sabão ou detergente serve para destruir o coronavírus ou qualquer outro vírus. Aqui temos um mapa mental, tá? O coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias, provocando a doença que é chamada de Covid-19. Prevenção.
fique em casa. Ou incubação, de 2 a 14 dias. Caso a pessoa sinta sintomas, tenha entrado em contato com alguém infectado. O contagio, pessoas para pessoas, são passados de pessoas para pessoas pelo ar, com gotículas de salivas, tosse, espirro, catarro e até mesmo toque. Sintomas, a febre alta, tosse, coriza, semelhante a uma gripe. No diagnóstico, é coletado a coleta das matérias respiratórias. Fatores de risco. Os fatores de risco são os idosos, que têm o sistema imunológico comprometido. Tá? Também fumantes, pessoas com problemas cardiovasculares, tem pressão alta, tem diabetes. E o tratamento são no hospital ou repouso mais hidratação. Tá? Então, gente, a aula sobre reprodução dos vírus foi essa. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre bactérias e protista. Então, até mais. Tchau, tchau, galera!